Vamos fazer uma terceira questão que eu queria colocar ela aqui, que é uma questão de 2017, recente também. Que é uma questão que ela envolve o assunto de ondas, mas na verdade ela está relacionada aqui com a interpretação de gráficos. Você não precisava saber nada de ondas para responder essa questão. E essa questão é uma questão difícil, tá bom? Foi uma questão considerada difícil. Você não precisa saber muita coisa de onda para responder essa questão. Você só precisa saber analisar um gráfico, tudo bem? E conectar as informações que estão dispostas na sua questão. Então, olha só, se liga aqui. Ele me fala assim, ó, em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, igual a internet da sua casa aí, por fibra ótica, quando um sinal diminui a sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. Então, olha só, a sua fibra ótica, basicamente, é um dispositivo de transmissão de informações de um ponto ao outro. Naturalmente, né, quando uma informação é transmitida, à medida que ela vai percorrendo o caminho da transmissão, ela vai perdendo força, vai perdendo intensidade. É a mesma coisa da gente pensar no seguinte, imagina que eu estou conversando com você e a gente está a 2 metros de distância, tudo bem? Distanciamento social, pandemia. Se eu conversar nesse tom de voz aqui com vocês, vocês conseguem me escutar, se você estiver a 2 metros de mim. Agora imagina que a gente vai fazer a mesma conversa, tá? Só que eu vou estar numa esquina do quarteirão, você vai estar na outra esquina do quarteirão. Quando eu converso com você nesse mesmo tom de voz, a chance de você me escutar fica muito reduzida. Por quê? Porque a distância aumentou. A minha onda, ao ser transmitida de um ponto ao outro, vai perdendo intensidade. Tudo bem? Então aqui a ideia é essa. Quando a intensidade reduz até um valor de 10 decibéis, e decibéis aqui é uma unidade de medida relacionada à intensidade da onda, essa onda vai precisar ser retransmitida. Então imagina o seguinte, ó, se eu fizer um desenho aqui, ó, eu vou emitir a onda aqui. Aqui vai ser meu ponto de emissão. E aqui vai ser o meu ponto de recepção. Vê se fica claro para você essa ideia de que, para a minha transmissão ser efetiva, eu tenho que receber nesse ponto, no mínimo, 10 decibéis. Porque se eu receber, né, valores inferiores a 10 decibéis, ela precisa ser retransmitida. Tudo bem? Então, o valor mínimo de recepção aqui, ó, chamar aqui de valor mínimo, é de 10 decibéis. Tranquilos? Bom, aí ele me fala assim, ó. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. Então, uma intensidade acima de 100 decibéis vai ter a sua transmissão aqui um pouco mais complicada. Tranquilo? Você pode ter aqui algum tipo de problema que a transmissão não seja perfeita, né? Não seja efetiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emitir, no máximo, um valor de 100 decibéis. Porque se eu emitir um valor maior do que esse, a minha transmissão não vai ser adequada. Tá bom? Então, aqui, ó, é o valor máximo de emissão. Vocês estão conseguindo acompanhar essa parte aqui? Manda aí. Aí ele me fala assim, ó. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, ou seja, perda ótica para diferentes comprimentos de onda para certos tipos de fibra ótica. Beleza, então você tem aqui um gráfico que ele te informa o quanto que perde, né, de intensidade a onda por quilômetro, né? Ele me fala aqui, ó, a perda ótica em decibéis por quilômetro em função do comprimento de onda que está em micrômetros. Tranquilo? Então, se eu pensar aqui, por exemplo, num comprimento de onda específico, por exemplo, de 1 micrômetro, qual que seria a perda ótica aqui? A perda ótica seria de 4 decibéis a cada 1 quilômetro. Perfeito? Aí ele me pergunta assim, ó, depois de analisar essa figura, qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária a retransmissão? Bom, ele quer a máxima distância. Para que eu tenha a máxima distância, seria interessante que eu tivesse uma onda que tivesse a perda mínima por quilômetro. Concorda? Bom, eu concordo.
Você concorda, ô Enésio? Eu concordo demais. Pois é, então você tem aqui, ó, para atingir a máxima distância, Alexandre concorda você também. tem que ter a perda mínima. Alexandre também concorda. Você concorda? Me fala aí se você concorda ou se você não concorda. Deixa eu ver. Bom, beleza, vai mandando aí, gente. Então a gente vai ter que escolher aqui, ó, uma onda, né, um comprimento de onda que eu tenha a perda mínima. Então, se a gente for escolher aqui um comprimento de onda que tem a perda mínima associada, é interessante que eu veja esse pico aqui, ó. Esse pico aqui é o menor pico que eu tenho relacionado à perda mínima. E a perda mínima aqui, ó, a perda, né, desse comprimento de onda é de 1 decibel por quilômetro. Tudo bem? Então, se eu fizer aqui, ó, uma regra de 3 básica, mental eu já consigo fazer isso. Se eu perco 1 decibel por quilômetro, né? Então eu vou ter que calcular qual que é a distância que eu consigo fazer essa onda se propagar até eu atingir esses limites. Qual que é o máximo que eu posso perder? Coloca aí, ó, máximo de perda. O máximo de perda é o seguinte, eu posso transmitir até 100 decibéis e tem que chegar lá no mínimo 10 decibéis. Então a minha perda máxima, né, é de quanto? 90 decibéis. Se a minha onda aqui, ela perde 1 decibel por quilômetro, significa que a distância associada, né, vai ser de 90 quilômetros. Vocês conseguem visualizar isso? Se ele perde 1 decibel a cada 1 quilômetro, para eu perder 90, né, então eu vou precisar de 90 quilômetros. Sacou? Deu para visualizar, gente? Manda essa ideia aqui. Só a gente fazer uma regra de 3 simples, tá? A gente não precisa nem colocar no papel isso não, tá bom? Mas é bem tranquilo isso. Então se eu perco 1 decibel a cada quilômetro, quantos que eu preciso perder? Para eu perder 90, eu vou precisar de quantos quilômetros? 90. Tudo bem? Tranquilo ou não? E aí, a nossa resposta aqui... Kedman disse que está tranquilo. Fica sendo a letra D. Letra D aí de Deus.